Paz do Senhor, igreja. A palavra está no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu acho que eu vou começar falando um pouquinho antes de ler aqui, porque nesse capítulo de Lucas 15, Jesus traz 3 parábolas. Nessas parábolas, ele está ensinando, não só naquela época, mas também nos dias de hoje, todos aqueles que querem aprender e que pretendem ser um servo fiel. Por que eu digo isso, igreja? Porque quando a gente busca na palavra, eu sempre, desde o início, que eu estou na presença do Pai, porque como eu fui católica, então eu sei o que tinha lá e sei o que tem aqui. E sei o que é falado aqui. Porque aqui traz para a igreja e para todos quantos querem ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Então nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, onde tem a palavra do nosso Deus Santo. Eu vou começar a falar, então, Lucas capítulo 15, eu vou ler aqui o versículo 1. Chegaram-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Aí vamos lá para o 8, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Maravilhosa. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui de algo que eu fiz uma pequena pesquisa a respeito da dracma e a respeito da condição daquela época. Dracma era uma moeda pequena feita de prata. Era utilizada na antiga Grécia em alguns reinos do Oriente Médio. Ela era considerada a maior unidade monetária e foi utilizada na Grécia até no ano de 2002, onde então foi substituída pelo euro. É interessante que a dracma, ela também fazia parte de dotes, por exemplo, porque aqui não fala somente de um valor monetário, mas aqui fala também na palavra que essa dracma, ela tinha também um valor sentimental. Por quê? Ela era utilizada, ela tanto poderia ser como um colar de moedas dada à noiva pelo noivo, ou poderia ser como um dote dado pelo pai da noiva ao noivo. Era muitas vezes usada como diadema. Sabe aquilo que a noiva muitas vezes põe na testa? Aquilo lá. O valor de uma dracma era equivalente a um dia de trabalho braçal. Então, realmente, era um valor muito importante. Era algo de um valor tanto sentimental para quem usava, como no caso as noivas, como para quem trabalhava. E qualquer moeda, né? Hoje em dia, se a gente perde alguma coisa, a gente muitas vezes até lamenta. E agora eu vou falar das casas. As casas naquela época, elas eram muitas, e eu vi assim, numa pesquisa falava que era de terra batida, dentro da casa. E eu já ouvi falar também que eram de pedras, mas eram aquelas pedras, não pedras bonitinha, polida, certinha, uma encontrando com a outra. Não era, não. Eram pedras, que entre elas tinham frestas, ficava distante uma da outra. E as casas também naquela época,
elas não tinham janela. Elas tinham muitas vezes só um buraco assim, um pequeno buraco, de mais ou menos um espaço de um tijolo, e em cima no alto, só para entrar ventilação. A única claridade que havia era pela porta. Mais nada. Então a gente percebe que era uma casa escura. E sem contar que era uma casa onde muitas vezes era difícil até para limpar. Porque se ela não fosse de terra batida, ela era com essas pedras. Por isso, quando a gente ouve que a mulher, quando ela perdeu uma dracma entre as 10 que ela tinha, ela acendeu a candeia para poder procurar. E essa dracma perdida, aqui na palavra do Senhor, ela representa o pecador que está perdido no pecado. Ela acendeu a candeia, a luz, que é Jesus, que é seus ensinamentos, que é a sua palavra. Palavra que salva, palavra que liberta, palavra que dá vida. Aí, igreja, assim como essa mulher fez, que ela varreu para poder achar. Na Judéia, eles tinham o costume de convidar os vizinhos. Na realidade, as pessoas elas não ficavam assim somente dentro das casas. Eu acredito que também porque pelo fato das casas serem escuras. E para acender candeia ia certamente azeite. E azeite era um produto caro na época. Então era mais fácil ficar para fora. Então tudo que eles faziam, às vezes, convidavam os vizinhos, as pessoas, eles eram pessoas que não ficavam sozinhos. Eles eram muito sociáveis. Então eu vou ler aqui, em João 12:46, a palavra de Deus diz: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém? E o que eu busco nessa palavra? Que nós devemos ser como essa mulher foi. Mas o que a gente tem que fazer é olhar para dentro de nós e ver o que é que tem dentro de nós que precisa ser mudado. Aonde existe aquele lugarzinho mais escuro, que está sombrio, que está precisando de varrer, de tirar, jogar fora, colocar um novo, trazer um novo que é a palavra do Senhor. Vamos olhar para a palavra, buscar a palavra, buscar Deus em oração, porque essa limpeza que muitas vezes a gente precisa, na maioria das vezes que a gente precisa, a gente só encontra na palavra do Senhor. A gente só encontra numa oração. Por que uma oração? A palavra de Deus é a luz que veio para nós, para que a gente possa ver quantas dracmas também na vida a gente tem perdido. Então, varrer a casa significa: vamos limpar para que o que é novo possa vir. Que o nosso Deus nos ajude a todos os dias a gente buscar, meditar na palavra, comer essa palavra, buscar Ele em oração. Porque quando a gente quer intimidade com Deus, a gente busca em oração. Quando a gente quer matar a carne, porque a carne só quer aquilo que é fácil. E eu vejo por mim. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que jejuar. O jejum, muitas vezes, ele não precisa. Esses dias eu achei tão interessante, eu falei, aí eu olhei para mim, porque eu sempre vejo como espelho, como se eu estivesse vendo através de um espelho. Eu falei, olha, meu Deus, é o que eu preciso. Às vezes o jejum não é jejum de alimento, às vezes é jejum da língua. Quietinha. Eu peço tanto isso para Deus, Senhor, que ela permaneça quieta. Ela tem que falar aquilo que tem proveito, aquilo
como diz a sua palavra, que cura, que sara, que edifica, que faz a diferença. Porque, igreja, a gente tem que vigiar, como diz também a palavra, porque muitas vezes quando a gente fica ao lado de uma pessoa que é azeda, que é amarga, que só fala coisas que não acrescenta, a gente começa a ficar contagiado. Sabe por quê? Porque a carne, ela não busca aquilo que ela deveria buscar, que é se santificar, que é matar aquela necessidade, muitas vezes, de manter a língua quieta dentro da boca, de ver que o ouvido tem que ouvir só aquilo que se aproveita. E devemos, com isso, ter cuidado com as pessoas com quem nos cerca, para que a gente não se contagie. Muitas vezes, até não é um contágio, mas é não se irar. Porque a palavra também diz: irai-vos, mas não pequeis. Isso significa, você pode ter a ira, mas a língua tem que permanecer quieta na boca. Porque se ela entrar em ação, Jesus, Deus vai. Então a gente tem que usar essa vassoura, sabe por quê? Essa vassoura é o Espírito Santo. Então vamos varrer. Até que toda a poeira saia, tudo aquilo que não é útil saia, e aquilo que tem proveito venha. E também tudo aquilo que tem impedido o nosso crescimento na presença de Cristo. Tirar toda a preguiça que tem impedido de buscarmos mais a Deus, tanto na palavra quanto em oração, o que eu acabei de dizer aqui. Sabe para quê? Para a gente poder ficar mais íntimo do Pai, para a gente se parecer mais com Ele, para a gente poder dizer assim: eu tenho a palavra do Senhor em mim e a luz dele brilha em mim, para que quem nos vejam o nosso Deus em nós, vejam que verdadeiramente nós podemos ser chamados de cristãos, de filhos de Deus, para ser limpos e transformados pelo poder da palavra. A palavra de Deus é aquela que traz cura, ela limpa, transforma. Em Mateus 23, eu vou ler para a igreja, Mateus 23, no versículos 25 e 26. Mateus 23, 25 e 26, diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha que chamada! Que chamada para a gente ver que é o nosso interior, muitas vezes, que a gente tem que mudar. Às vezes a gente se preocupa tanto, com o que eu vou vestir, que sapato que eu vou usar. A gente se preocupa tanto com a imagem, mas a gente esquece de ver como está lá dentro, aquilo que precisa ser tirado: a inveja, a cobiça, a impureza, tudo isso, tudo aquilo que não acrescenta, mas que só nos afasta do nosso Deus. Então, não vamos nos preocupar com a aparência para que possamos ter crédito diante dos olhos dos outros, mas vamos nos preocupar em limpar o interior, tirando o orgulho, a arrogância, como eu falei, a inveja. Não deixar que a fofoca venha fazer parte da nossa vida, porque isso não edifica. Mas, como diz a palavra, ela nos deixa sujos e impuros, porque a maioria que a gente vê, e o mundo é assim, o mundo ele busca a aparência. Eu tenho,
eu sou, eu estou. Enquanto o outro, a gente não se preocupa. Não se importa se a pessoa precisa de uma palavra, e às vezes tão pouco, precisa de um auxílio. Esqueçamos do exterior, mas vamos mudar o interior. Aqui também em João 12:46, não, esse eu já li na igreja, 12:46, que diz que eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse é o nosso Deus que nos corrige a todo momento. Aleluia. O nosso Deus que fala conosco. Glória a Deus. De uma maneira linda. E como eu estou dizendo que realmente a gente tem que buscar na Escritura, porque a Escritura, a palavra de Deus, ela é aquela que vai fazer com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e que para poder que haja essa mudança, para que haja essa libertação. Porque muitas vezes, igreja, a gente tem que ver que a gente é escravo. A gente é escravo daquilo que os outros, muitas vezes, vêm nos rotular. A sociedade que não oferece nada, mas que você precisa ser para poder acompanhar, precisa ter para poder estar junto. Na palavra aqui também em João capítulo 5, no versículo 39 e 40 diz: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Amém? A própria palavra nos chama. Ela já nos dá essa direção. Buscai, examina, para que haja mudança. E a mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É aquela mudança que vai fazer a diferença. Onde todos quantos verem, vai dizer: essa pessoa não é igual aos outros. Ela tem algo diferente. Ela tem algo que brilha. Ela tem algo que é limpo, que é puro. Amém, igreja? Amém. Vamos, igreja, ser para o Pai, crentes transformados pelo poder da palavra. Essa palavra tem poder. Como foi lido aqui ainda há pouco, essa palavra ela traz cura. E essa palavra ela liberta de tudo aquilo que não acrescenta. E a gente tem que sempre, sempre honrar essa palavra. Porque essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é linda. Ela tem o que os outros livros não têm. Ela acrescenta aquilo que os outros livros não têm para acrescentar. Amém, igreja? Amém. Essa palavra que eu deixo para a igreja. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu nesse momento, Senhor, peço a Ti, ó Deus, que essa Tua palavra, como sabemos que ela é viva, que ela é transformadora, que ela venha fazer, Pai, e trazer mudança na vida de todos aqueles, ó Pai, que estão necessitando, que necessitam, ó Pai, olhar para dentro de si e ver o que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. A Sua palavra tem esse poder, ó Deus, de transformação, de cura, de libertação. Peço a Ti, ó Pai Santo e poderoso, as Tuas bênçãos também por todos esses pedidos que aqui estão. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor sabe em que condição cada um tem colocado, ó Pai, esses pedidos aqui nessa caixa de oração.
Ó Deus, que o Senhor venha curar, venha transformar, venha libertar, venha salvar, Senhor. Que o Senhor venha abrir porta onde necessita de uma porta aberta. Meu Deus e meu Pai, assim nós te imploramos, ó Deus. Nós pedimos por cada um que tem colocado esses pedidos aqui. Pedimos, ó Deus Santo e Soberano, também por essa bandeira que representa o nosso país. Pai, pedimos pelos nossos governantes. O Senhor é o Deus que conhece o deitar e levantar de cada um. Pedimos ao Senhor, nosso Deus Santo e Soberano, que venha, ó Pai, trazer mudanças nesses corações endurecidos, nesses corações egoístas que muitas vezes pensam, ó Deus, num governo egoísta, num governo onde só vê o benefício próprio. Mas, ó Deus, nós pedimos pela população brasileira e principalmente por aqueles que mais necessitam, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia deste país. Olha por esses governantes, que eles caminham no caminho reto, no caminho aonde o Senhor, ó Deus, vem nos abençoar, para que nós também, que somos o povo deste país, podemos ser abençoados também, meu Pai. Colocamos nas Tuas mãos, Santa, porque o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. Em nome de Jesus, ó Pai, te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho. Amém.